Olá, meu fera, meu aprovado. Voltamos aqui com tendência nos tamanhos dos íons, certo? Logicamente, quando um átomo ganha ou perde elétron, ele vai se transformar num íon e isso vai ter resultado no tamanho do raio atômico. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, o cátion, né? Vamos pegar aqui como exemplo primeiro os cátions. Vou pegar aqui esse cidadão aqui, tá? Esse cidadão aqui do desenhozinho que eu fiz é o alumínio, certo? Ou seja, o alumínio não, desculpa, é o magnésio, né? Deixa eu contar quantos elétrons ele tem, só para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, é o magnésio. Então, olha só, eu tenho aqui o magnésio, seu número atômico é 12, então nessa figura ele tem aqui 12 elétrons, ele está no estado fundamental, não está ganhando e nem perdendo elétrons. Só que agora, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você observe que o magnésio, nesse caso, perdeu 2 elétrons. Então, eu tenho aqui o cátion, o íon cátion magnésio, continua com 12 prótons, mas perdeu 2 elétrons. Então, agora ele tem 10 elétrons. Então, se você observar aqui, se a gente fizer um raciocínio, quando o átomo ele vira um cátion, a sua carga nuclear efetiva, os F, ela vai aumentar. Ô Sandrão, vai aumentar? Vai, porque a quantidade de prótons não muda, mas a quantidade de elétrons na eletrosfera muda, vai diminuir. Então a carga nuclear efetiva aumenta. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma distribuição eletrônica para você entender melhor. Vamos pegar aqui o magnésio no estado fundamental com 12 elétrons, certo? E vamos fazer a distribuição eletrônica dele, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Como é que eu calculo a carga nuclear efetiva? Eu vou pegar o número de elétrons que eu tenho no total, 12 elétrons, menos os elétrons que estão na frente da última camada, ou seja, dos elétrons da última camada. Que a última camada você sabe que é o 3s2. Então, na verdade, eu tenho 10. Então, eu vou ter aqui 12 menos 10 vão dar 2. Beleza? Agora, vamos supor agora quanto seria a carga nuclear efetiva para o magnésio perdendo 2 elétrons. Se o magnésio perder 2 elétrons, você já estudou essa aula comigo aqui, você perde elétrons na última camada. Então essa camada aqui vai desaparecer, aqui nessa distribuição eletrônica embaixo, certo? Pronto, como é que vai ficar a carga nuclear efetiva agora? A carga nuclear efetiva será os 12 elétrons, tá aqui 12, menos os elétrons que estão blindando os elétrons da última camada, porque a última camada agora passa a ser o 2, né? A segunda com 8 elétrons. Então, 12 menos 2 vai dar quanto? 10. Observe que a carga nuclear efetiva daqui para cá, não sei se a seta ficou tão bonitinha assim, deixa eu diminuir o tamanho para ver se ela fica bacana. Então, vamos lá. A carga nuclear efetiva, ela aumentou. E se ela, carga nuclear efetiva, no mesmo período ela aumenta, o raio atômico diminui. Bacana? Então, no cátion, o raio atômico tende a diminuir. Ok? Bora fazer agora desse ânion aqui. Vamos fazer dos ânions. Certo? Ânions. Certo? Eu peguei um exemplo aqui do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho o oxigênio no estado fundamental. O oxigênio com 8 elétrons. Aqui, se você observar, o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada. Ou seja,
Ele aqui é um oxigênio que ganhou 2 elétrons. Eu vou fazer um exemplo pela carga nuclear efetiva para fazer uma observação bacana para você. Vamos pegar aqui e fazer a distribuição eletrônica do oxigênio, no estado fundamental, e vamos fazer do oxigênio quando ele ganhar 2 elétrons. Então vamos lá. Quando o oxigênio é no estado fundamental, sua distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p4. 8, né? Carga nuclear efetiva desse cidadão. Lembre-se que a carga nuclear efetiva é o número de elétrons, 8, menos os elétrons que estão à frente nas camadas mais internas, ou seja, na frente da camada de valência. Então, 2. 8 menos 2 dá quanto? 6. Quando o oxigênio ganhar elétrons, ele vai ganhar elétrons na sua última camada. Então, agora que eram 8, vão ser 10. Então, aqui vai ser 6. Aqui, vou até escrever aqui, que eu não escrevi, mas vou escrever agora. Aqui ele tem 8 elétrons, mas aqui agora ele tem 10 elétrons, certo? E aí você vai observar que a carga nuclear efetiva não vai ter variação, porque você vai pegar o número de elétrons total, o 8, menos o número de elétrons que está na frente da última camada, 2, que dá 6. Ô, Sandrão, como é que influencia? Aí é que está. Quando um determinado átomo ele ganha elétrons, ele se transforma num íon negativo, ok? Está aqui, um íon negativo. A carga nuclear efetiva, a gente observou que praticamente não sofre alteração, não é alterada, mas acaba parcialmente blindando. Portanto, o seu raio aumenta. Por quê, Sandrão? Porque agora você tem mais elétrons para fazer a repulsão. E você acabou de ver na aula passada aí, ó, que a repulsão dos elétrons, né, quando um elétron repele o outro, né, a repulsão dos elétrons faz com que você aumente o volume, né? A repulsão faz com que aumente o volume do átomo. Então, a entrada desses 2 elétrons a mais aqui, ó, a entrada desses 2 elétrons no último nível do oxigênio, onde antes só haviam 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses 2 elétrons a mais acaba provocando a expansão do nível, porque a repulsão elétrica aumenta, você aumenta a repulsão entre os elétrons, certo? Então a repulsão elétrica aumenta e os elétrons se afastam, passando a ocupar espaços maiores. E você já sabe que a atração eletronúcleo diminui o raio, mas a repulsão entre os elétrons aumenta o raio. Pronto, bacana? Anotou essa observação? Não esquece, beleza? Então a gente, como observação agora, você pode anotar aí, ó. Observação do tio Sandrão. Anota aí. Quando um átomo neutro incorpora elétrons em seu nível de valência, ele se transforma em um ânion. Assim, tanto o número de elétrons quanto as repulsões eletrostáticas entre os mesmos aumentam. Para que essa repulsão atinja os valores admissíveis, o ânion aumenta a distância entre os elétrons, aumentando dessa forma o raio atômico. Então já foi o que eu expliquei. À medida em que você coloca mais elétrons, você vai ter mais repulsão. Então você vai aumentar a distância, você vai aumentar o raio atômico. Então a gente pode concluir o seguinte agora aqui, ó. O raio atômico de um cátion, ele é menor que o raio atômico de um átomo no estado neutro. Mas já o raio atômico de um ânion, ele é maior que o raio atômico do seu átomo correspondente. Ok? E agora eu pergunto para o meu aluno fera, que vai passar. Amém? Então, o que é que acontece se eu tiver
espécies químicas com a mesma quantidade de elétrons. Por exemplo, olha só, o alumínio aqui, ele tem 13 prótons, mas perdeu 3 elétrons. Então, seu número de elétrons aqui vão ser 10 elétrons. Magnésio 12, perdeu 2, então também tem 10 elétrons. O sódio 11, perdeu 1, também tem 10 elétrons. E todos que a gente fizer aqui vão ter 10 elétrons. O flúor tinha 9, ganhou 1, 10 elétrons. Oxigênio tinha 8, ganhou 2, 10 elétrons. E o sódio, o nitrogênio tinha 7 elétrons, ganhou 2, 10 elétrons. E o neônio, que no estado fundamental, nem ganhou nem perdeu, também tem 10 elétrons. O que essas espécies têm em comum é que elas são isoeletrônicas. Sandrão, o que é isoeletrônica, hein? Isoeletrônico, meu amado fera, e você já devia ter estudado essa aula aqui com o Sandrão, quer dizer que eles são isoeletrônicos. Isoeletrônicos. O que são isoeletrônicos? Quer dizer que tem o mesmo número de elétrons. São espécies químicas isoeletrônicas. Tem o mesmo número de elétrons. Vou fazer uma observação aqui, o seguinte. Até aqui, eu vou separar aqui, tá? Vou tirar o neônio dessa jogada porque está no estado fundamental. Se você observar, o nitrogênio tem um raio atômico maior do que o alumínio. O que está fazendo a diferença aqui, Sandrão? É o número de prótons. Observe que ele tem 7 e aqui ele tem 13. Então, para a gente fazer a nossa observação e você já aprender, sem saber o porquê por enquanto, você já pode anotar aí a observação. Entre espécies químicas isoeletrônicas, ou seja, aquelas que têm o mesmo número de elétron, terá um maior raio atômico aquela que possuir menos prótons, ou seja, aquela que tiver um número atômico menor. Mas isso só é válido para quem for isoeletrônico, ou seja, tem que ter o mesmo número de elétrons, mesmo número de elétrons, que é o que acontece até aqui o nitrogênio, certo? Só que esse raciocínio muda quando entra um gás nobre. Por quê, Sandrão? Pelo simples fato do seguinte. Observe que o átomo de neônio ele é isoeletrônico, ou seja, ele tem o mesmo número de elétrons de todos esses caras que estão aí, beleza? Só que ele possui um maior raio dessa série porque ele mantém a sua forma de átomo. Então aqui ele é um átomo, certo? E porque seus átomos tendem a se manter afastados um dos outros. O raio atômico você vai lembrar, né, que o raio atômico é uma medida de distância interatômica. Interatômica. Certo? Então, quando entra um gás nobre na série dos olha que aprofundamento bacana, dos isoeletrônicos, lembrando que aqui todos aqui têm o mesmo número de elétrons, tá? Não, porque a partir do momento que todos têm o mesmo número de elétrons, eles acabam tendo a mesma distribuição eletrônica, e o raio atômico, aí você já aprendeu, em espécies químicas que são isoeletrônicas, aquele cara que possui menos próton tem um maior raio atômico, só que se você comparar com o gás nobre ele acaba tendo um maior raio atômico porque ele é um átomo e porque os seus átomos tendem a manter afastado um dos outros. E você sabe que é difícil medir o raio atômico desses gases nobres, ok? Bacana? Então, para ficar bonitinho, nós vamos escrever essa definição aí bacana. Íons e átomos isoeletrônicos possuem o mesmo número de níveis preenchidos de elétrons. Todos eles têm o mesmo nível. Todos, nesse caso aqui, têm 2 níveis de energia. O íon que possuir maior número atômico, que no caso aqui é o alumínio,
possuirá maior número de prótons. Ele tem maior número de prótons realmente, certo? O que atrairá os elétrons com maior força. Então, o raio atômico, como ele atrai com maior força os elétrons que estão na mesma camada, né? Então, o raio atômico aumenta nesse sentido. Mas se você aprendeu isso aqui que o Sandrão falou, tá tudo certo. Você consegue responder qualquer questão. Bacana? Bom, eu quero só concluir o que eu falei agora nessa aula, que a gente fez a relação de íons, uma coisa muito importante. Isso que eu acabei de falar para você anotar aí, isso aqui é o mais fácil de cair numa prova. Numa prova, dificilmente ele vai fazer esse aprofundamento do gás nobre, certo? Numa prova, bem possível aparecer essa última observação que eu falei para você lá. Se aparecer 3 elementos químicos lá, vamos supor, vamos pegar os 3 aí, neônio, o sódio mais e o flúor menos. Ele perguntasse qual a sequência de raio atômico. Então você ia colocar o raio atômico do sódio é menor que o raio atômico do neônio, que é menor que o raio atômico do flúor. Aí você fala, ah, Sandrão, mas você acabou de falar que o do neônio é maior. Sim, mas presta atenção, isso é um aprofundamento. Lembre-se que eu comecei essa aula de propriedades dizendo que isso aqui mede uma tendência, né? Tendência, não quer dizer que seja na real. Numa prova de nível intermediário para baixo, certeza que ele não vai fazer com que você tenha aprendido que um gás nobre com o mesmo número de elétrons vai ter um raio atômico maior, porque é um átomo. Então, certeza que ele vai usar essa definição aqui que o Sandrão, para espécies químicas com o mesmo número de elétrons, terá maior raio atômico aquele que possuir menos prótons. Agora, se você pegar uma prova de alto nível, aí certeza que ele vai cobrar, certeza de maneira figurativa, né? Também às vezes a gente nem sabe, mas uma prova de alto nível, certeza que lá na alternativa estaria trocado aqui, né? O que tem maior raio atômico seria o neônio. Mas você que vai fazer Enem, meu amado, ok? Não, só precisa realmente aprender isso que Sandrão falou. Espécies eletrônicas, ou seja, que elas têm o mesmo número de elétrons. Aquele cara que tiver menor número de prótons é o que tem o maior raio atômico. Ok? Entendeu a diferença? Bacana, certo? Fique com a gente, vamos para a próxima aula, que aqui o nosso curso ele é completo. Um abraço.